Olá, alunos e alunas! Hoje é dia de aula de ciências. Como sempre, assistam todo o vídeo com bastante atenção, aproveite bem a aula, façam os exercícios e mandem para a gente avaliar. Hoje falaremos sobre as funções químicas. São a classificação das substâncias inorgânicas de acordo com o tipo de cátion e de ânion que elas apresentam. Então vamos lá? Um bom trabalho para todos, aguardo as respostas de vocês e até a próxima aula. Bom, vamos começar a aula de hoje então, que é sobre funções químicas. Funções químicas são grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. As quatro principais funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Então, os ácidos são compostos covalentes, que têm íon positivo e negativo, cujo cátion, que é o íon positivo, vai ser sempre o hidrogênio, o H+. Então, observem essas substâncias: HCl, hidrogênio e cloro, HBr, hidrogênio e bromo, HClO, hidrogênio, cloro e oxigênio, H2CO3, hidrogênio, carbono e oxigênio, e HNO3, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, essas cinco substâncias, todas elas têm em comum o íon hidrogênio como cátion, como íon positivo. Isso caracteriza então um ácido. Para poder dar a nomenclatura de cada uma dessas substâncias, a gente precisa primeiro saber se elas são hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos são ácidos que não têm o elemento oxigênio. Mas então, os hidrácidos vão receber o nome de acordo com a seguinte regra. Então, a gente vai escrever primeiro a palavra ácido, depois o nome do ânion. Então, por exemplo, HCl. O ânion é o Cl. Cl é cloro. Então, nós vamos escrever a palavra ácido mais o cloro com uma terminação que, no caso dos hidrácidos, vai ser hídrico. Então, no caso ali, o primeiro vai ser ácido, mais o nome do ânion que é cloro, com a terminação hídrico vai ficar ácido clorídrico. Bom, agora os oxiácidos, aqueles que apresentam o elemento oxigênio na fórmula, como o HClO, HCO3 e o HNO3. Então, esses vão seguir a seguinte regra. Também a palavra ácido, o nome do ânion, a única coisa que vai mudar a terminação, que pode ser uma dessas duas, ou a terminação ico ou a terminação oso. Então, exemplo, o HCl, então a palavra ácido, mais o nome do ânion, que é o cloro, como ele não tem oxigênio, fica com a terminação hídrico, ácido clorídrico. O HBr, como já vimos, é um hidrácido também, não tem oxigênio, então vai ficar a palavra ácido, o nome do ânion, que é o bromo, com a terminação hídrico, então bromídrico. Agora, os ácidos oxigenados, os oxiácidos. Então, a mesma coisa, a palavra ácido, o nitrogênio, que é o ânion, só que a terminação agora vai ser oso, vai ser ácido nitroso. E o HClO3, que tem oxigênio também na fórmula, então vai receber o nome de ácido cloro com a terminação ico, ácido clórico. As características dos ácidos. Bom, as principais características dos ácidos são que eles têm sabor azedo, conduzem corrente elétrica, ao reagirem com metais, formam o gás hidrogênio, formam um gás carbônico reagindo com carbonato de cálcio
e alteram uma cor específica dos indicadores ácido-base. Por exemplo, o papel tornassol, que é azul, na presença de ácido fica vermelho. Alguns exemplos de ácidos que a gente encontra na natureza. Então nós temos o ácido fórmico, que é o ácido que existe no ferrão da abelha, por exemplo. O ácido cítrico, que é o ácido das frutas cítricas, como limão, laranja. O ácido tártarico, que existe em frutas como a uva. O ácido acético, que é o vinagre. Também temos ácido cítrico no tomate e nos derivados. Ácido málico em frutas como a maçã. E refrigerantes como a Coca-Cola tem na sua composição também o ácido fosfórico. As bases. Bom, as bases também são compostos iônicos, só que agora a gente vai olhar o ânion. Então, no caso das bases, o ânion vai ser o radical hidróxido, que é o OH-, NaOH. Então, é sódio mais o hidróxido, que é a combinação entre o elemento oxigênio e hidrogênio. Então, esse é o hidróxido de sódio. ClOH. Então, nós temos aqui o hidróxido, que é o hidrogênio junto com o oxigênio, mais o cloro. Então, esse é o hidróxido de cloro. O nome das bases. Bom, o nome das bases é bem simples. A gente vai escrever a palavra hidróxido mais o nome do cátion. Então, LiOH, Li, que é o cátion, é o lítio. Então, o nome vai ficar hidróxido de lítio. AgOH, Ag é prata, mais o OH. Então, hidróxido de prata, porque a prata é o cátion. MgOH2. Então, aqui está o OH, então isso é uma base. Então, a gente vai escrever hidróxido de... Qual é o cátion? O cátion é o magnésio, hidróxido de magnésio. ZnOH2. Então, hidróxido de... Quem é o cátion? O zinco. Então, hidróxido de zinco. As características das bases. Bom, as maiorias das bases são insolúveis em água. Elas também conduzem corrente elétrica. Elas são escorregadias. Elas reagem com ácido formando sal e água como produto. E alteram a cor específica do indicador ácido-base. O papel tornassol vermelho fica azul, o contrário do que acontece com os ácidos. Utilidade das bases. Bom, as bases são muito utilizadas em produtos de limpeza e também nos processos de indústrias químicas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de base: o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão e indústria de corantes. Temos o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido e como laxante. O hidróxido de amônio, que é utilizado na fabricação de fertilizante e como gás de refrigeração, na geladeira e no ar-condicionado. O hidróxido de alumínio, que é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido, é o caso do Sonrisal e os sais de fruta. E o hidróxido de cálcio, que é a famosa cal, que se usa na argamassa nas construções. Os sais são substâncias que não vão apresentar nem o hidrogênio, nem o OH. Então, por exemplo, NaCl, sódio e cloro. Então, esse é o cloreto de sódio. KBr, esse é o brometo de potássio. Como é que se escreve o nome dos sais? Bom, de maneira geral, o nome do sal segue a seguinte ordem. A gente vai escrever o nome do ânion com a terminação eto, preferencialmente, pode ser também a terminação ato ou ito, mais o nome do cátion. Quem é o cátion? É o K, que é o potássio. Quem é o ânion? É o NO, nitrogênio mais oxigênio. Então a gente vai pegar o nome do nitrogênio. Então a gente vai escrever, como tem oxigênio aqui, nós vamos usar a terminação ito. Então vai ficar
nitrogênio, com a terminação ito, fica nitrito. D, o K, que é potássio. Aqui nós temos cálcio e bromo. Então, Ca é cálcio, que é o cátion, e Br, bromo, que é o ânion. Então, nós vamos começar pelo ânion com a terminação eto. Vai ficar brometo de cálcio, que é o cátion. FeCl3. Então, nós temos o cátion é o ferro, o ânion é o cloro. Então, nós vamos começar com o ânion, o cloro, com a terminação eto. Vai ficar cloreto de o cátion, que é o ferro. E o NaSO4, nós vamos usar o nome do ânion, que é o enxofre, que é o sulfur. Então, por isso, sulfato, com a terminação ato. Sulfato de Na, que é o sódio. Sulfato de sódio. Características dos sais. Então, eles são compostos iônicos, tem cátion e tem ânion. São sólidos e cristalinos. Sofrem ebulição quando em altas temperaturas. Conduzem corrente elétrica. Tem sabor salgado, como o próprio nome diz. E quais são os principais sais? Então, o cloreto de sódio é o nosso famoso sal de cozinha. O bicarbonato de sódio é usado como fermento, é usado também em talcos, desodorantes e extintores de incêndio. O carbonato de cálcio está presente em mármore, calcários, na casca do ovo, nos corais, nas conchas. E o sulfato de cálcio, que é o gesso e o giz. Óxidos. Bom, os óxidos são compostos binários, ou seja, eles só são formados por dois elementos, sendo que um desses é o oxigênio, por isso o nome é óxido. Então, por exemplo, CaO é só o cálcio e o oxigênio. Então, esse é o óxido de cálcio. Al2O3, alumínio e oxigênio. Então, o óxido de alumínio. O nome dos óxidos é muito simples. A gente vai escrever a palavra óxido, de, mais o nome do outro elemento. Dependendo da quantidade de átomos de oxigênio, a gente pode usar os prefixos mono, se tiver um oxigênio, vai ficar monóxido, di, se tiver dois, dióxido, trióxido, tetróxido, pentóxido. Então, FeO. Então, esse é o óxido de ferro ou monóxido de ferro. O CO2 é o dióxido de carbono, famoso gás carbônico. Características dos óxidos. Então, são substâncias binárias, só tem dois elementos. São formados pela ligação do oxigênio com outro elemento qualquer, exceto o flúor. Os óxidos metálicos reagem com os ácidos, formando sal e água. Os não metálicos reagem com bases, formando sal e água. E aqui nós temos alguns exemplos de óxidos. Então nós temos o CaO, que é o óxido de cálcio, que é utilizado na correção do pH do solo, na agricultura. Temos o óxido de manganês, MnO2, que é utilizado na fabricação de aço. O óxido de estanho, SnO2, que é utilizado na fabricação de latas. O óxido de ferro, Fe2O3, que é utilizado na fabricação de pigmentos. E o óxido de alumínio, Al2O3, que é utilizado na fabricação do alumínio. Bem, pessoal, então é isso. Agora, então, vocês realizem as atividades. Quando estiverem prontas, enviem para mim que eu vou estar aqui aguardando as respostas de vocês. Bom trabalho!